Oi, tudo bem? Para começar o nosso papo de hoje, eu queria trazer um paradoxo da inteligência artificial que eu acho simplesmente fascinante. A gente vê o poder incrível que a IA tem, mas ela funciona de um jeito fundamentalmente diferente do nosso cérebro. Pensa só, a IA opera com os zeros e uns, né? Processamento e memória ficam em lugares separados. E o consumo de energia é absurdo. Absurdo, às vezes o suficiente para abastecer uma cidade pequena. Enquanto o nosso cérebro, com toda a sua complexidade, faz tudo isso com a energia de uma lâmpada bem fraquinha. Coisa de uns 20 watts. É uma diferença brutal. Exato. E é por isso que o material que a gente separou para analisar hoje é tão instigante. A gente vai fazer uma análise aprofundada de uma tecnologia que promete virar esse jogo. E vamos fazer isso com base em conversas com as duas figuras centrais da história: o teórico que imaginou essa tecnologia e o cientista que a construiu pela primeira vez. A nossa missão aqui é entender o que é esse tal de Memistor e por que ele pode ser a chave para uma IA que finalmente imita a eficiência do cérebro. É a busca pelo santo graal da computação, de certa forma. E para a gente entender a importância disso, vale detalhar as 3 grandes barreiras que separam a computação de hoje da biológica. A primeira é essa que você falou: o computador é digital e o cérebro é analógico. O computador trabalha com transistores, que são basicamente interruptores, ligado ou desligado, 1 ou 0. Já os neurônios no cérebro trabalham com sinais que têm uma infinidade de valores. É um espectro contínuo, sabe? E a segunda barreira é a arquitetura. No computador, o processador, a CPU, precisa ficar buscando dados na memória RAM o tempo todo. Isso cria um congestionamento. Um trânsito de dados que os engenheiros chamam de gargalo de von Neumann. Exato. É um grande limitador de velocidade e de eficiência. Pois é, no cérebro essa separação não existe. O neurônio processa e armazena informação ali no mesmo lugar, na sinapse. E isso leva à terceira barreira, que é a consequência das outras duas: o consumo de energia. A diferença chega a ser de 1 milhão de vezes. 1 milhão. É chocante. Os grandes modelos de IA consomem megawatts. O cérebro, como a gente disse, 20 watts. Essa arquitetura atual, ela não é sustentável a longo prazo. Ou seja, para uma IA pensar como a gente, ela precisa da energia de uma cidade, enquanto nós fazemos o mesmo com a de uma lâmpada. O hardware precisa mudar, então. Não dá para resolver isso só com um software mais inteligente. E é aqui que entra o nosso protagonista, o Memistor. A promessa dele é atacar essas 3 limitações de uma vez só, porque ele se comporta mais como uma sinapse do que como um interruptor. E não é só promessa de gente pequena, né? De jeito nenhum. O Geoffrey Hinton, um dos padrinhos da IA moderna, vencedor do Prêmio Nobel, ele mesmo falou em 2022 que os membristores podem ser o caminho para uma computação de baixíssimo consumo. Ele tem uma ideia radical que chama de computação mortal, onde hardware e software se fundem. Ok, computação mortal, vamos guardar isso, mas vamos desempacotar a história então. Ela começa bem antes da IA ser esse boom todo, né? Lá no final dos anos 90, nos laboratórios da HP, com um cientista chamado Stan Williams. E o curioso é que ele não estava procurando por isso, certo? Não, de jeito nenhum. A preocupação dele da HP na época era outra. A lei de Moore estava morrendo. Aquela ideia de que os transistores ficariam cada vez menores e mais poderosos, sabe? Estava chegando num limite físico. Ia ser impossível fabricar chips sem um monte de componentes defeituosos. O projeto do Williams era criar circuitos resilientes, que conseguissem funcionar mesmo com partes quebradas. E como eles pretendiam fazer isso? Qual era a abordagem? A equipe dele estava trabalhando com uma arquitetura chamada crossbar, ou barramento cruzado. Imagina uma grade, com fios na horizontal e na vertical. Em cada cruzamento desses fios, eles queriam colocar um interruptor. A chave do projeto era que esse interruptor precisava ser não volátil. O que significa que ele manteria seu estado, ligado ou desligado, mesmo se a energia fosse cortada. Perfeito. Com isso, eles poderiam programar o chip uma única vez, mapeando e contornando as partes defeituosas. O problema é que eles não conseguiam construir esse interruptor. Testaram de tudo, até eletrônica molecular, mas os resultados eram completamente instáveis. Tinham dados, mas não a teoria. Exato. Tinham montanhas de dados de laboratório, mas nenhuma teoria que explicasse aquele comportamento estranho que eles viam.
E a história de como ele fez a coleção que faltava é incrível. Não foi no momento de inspiração no laboratório, foi... Foi o completo oposto. Ele sofreu um acidente de carro que o deixou de cama por um mês. E foi no tédio, lendo artigos científicos antigos para passar o tempo, que ele se deparou com um trabalho de 1971. Um trabalho de um professor chamado Leon Chua. Exato. O título era Memory Store, o elemento de circuito faltante. Um artigo de mais de 30 anos antes. O que tinha nesse artigo que fez tudo se encaixar? Tinha um gráfico com um nome bem técnico, laço de esterese pinçado, mas que visualmente parecia uma figura de um 8 deitado na diagonal. O Stan Williams estava vendo exatamente essa forma nos gráficos dos seus experimentos no laboratório todos os dias, mas não fazia a menor ideia do que aquilo significava. Ok, então ele vê esse gráfico em formato de 8. Para quem não é da área, como a gente, o que essa forma estranha realmente significa? Porque isso foi um momento eureka. Essa forma de 8 significa que a resistência daquele componente não é fixa. Ela depende da história da voltagem que passou por ele antes. E o mais importante, quando a voltagem volta a ser zero, a resistência não volta para um ponto inicial, ela fica presa onde estava. É a assinatura visual, a prova cabal de um componente que tem memória. Foi aí que a ficha caiu. Exato. Em 26 de agosto de 2006, Williams percebeu que o construtor da matemática do Chua era universal. Qualquer sistema físico que gerasse aquele gráfico era, por definição, um memory store. E a partir daí eles conseguiram construir um de verdade. Sim, o primeiro memory store prático foi feito com um dióxido de titânio. E o mecanismo era genial. Eles usavam um campo elétrico para mover vacâncias de oxigênio dentro do material. Vacâncias de oxigênio. Pensa nessas vacâncias como buracos, sabe? Lugares onde deveria haver um átomo de oxigênio, mas não há. Ao empurrar esses buracos, eles criavam um caminho condutor para a eletricidade, como se estivessem desenhando um fio dentro do material. O interruptor ligava. E para desligar? Se invertessem o campo elétrico, os buracos voltavam para o lugar, o caminho se desfazia e o interruptor desligava. É incrível! Basicamente, eles estavam reconfigurando a estrutura atômica do material para controlar o interruptor. E aí, imagino, eles correram para publicar isso? Não tão rápido. Eles mantiveram a descoberta em segredo absoluto por 1 ano e meio, para registrar todas as patentes. Em 2007, Williams convidou o próprio Leon Chua para dar um seminário na HP, sem dizer nada sobre a descoberta. Que situação! O Chua ficou chocado que alguém, 36 anos depois, estava interessado no trabalho dele. Williams só mandou o artigo que seria publicado na revista Nature 1 semana antes da publicação em 2008. E qual foi a reação da comunidade científica? Porque a alegação era bombástica. Bombástica é pouco. A alegação era de que eles tinham encontrado o 4º elemento fundamental de circuito ao lado do resistor, do capacitor e do indutor. Que são a base de toda a eletrônica desde o século XIX. Exato. E isso soa grandioso, quase arrogante. A resistência da comunidade científica não era justificada. Com certeza era. A teoria dos circuitos elétricos era considerada completa e fechada há mais de um século. Chegar e dizer, pessoal, vocês esqueceram uma peça fundamental é uma afirmação extraordinária. E uma afirmação extraordinária exige provas extraordinárias. Por muito tempo, muita gente importante de universidades de elite simplesmente não acreditou. Diziam que era só um efeito exótico, não algo fundamental. O próprio Leon Chua tem uma visão bem humorada sobre essa resistência, né? Ele cita as 4 fases de aceitação de uma nova ideia. Sim. Segundo o cientista Haldane, a primeira fase é: isso é um absurdo. A segunda: pode até ser verdade, mas não é interessante. A terceira: é verdade e é importante, mas não é novidade. E a 4ª e última fase: eu sempre disse que era assim. E o Chua acredita que hoje a gente finalmente chegou na 4ª fase. Mas qual era a motivação do Chua lá em 1971? Ele não estava só fazendo teoria por fazer, certo?
Não, ele via uma necessidade prática. Naquela época, estavam surgindo vários dispositivos eletrônicos novos, não lineares, que a teoria de circuitos da época simplesmente não conseguia explicar direito. A abordagem dele foi axiomática, baseada na simetria matemática. Ele viu que, para a teoria ser completa e elegante, precisava existir uma relação entre carga e fluxo magnético. E essa relação era o memristor. A matemática exigia que ele existisse. E a explicação dele sobre o que é ter memória é muito intuitiva. Ele diz que, ao contrário de um resistor comum, a resistência de um memristor depende do seu passado. Ele lembra. Ele diz que o memristor tem inteligência, ele pode aprender. É a diferença fundamental. Um capacitor, um indutor também armazenam energia, mas perdem assim que você desliga a energia. O memristor mantém o estado. Ele se lembra. Ok, então a descoberta foi feita, o artigo foi publicado, gerou um hype gigantesco. A primeira grande promessa era que os memristores se tornariam uma memória universal, né? Substituindo tudo. Exato. DRAM, SRAM, Flash. A ideia era ter um único tipo de memória para tudo no computador. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. E isso nos leva a um ponto crucial. Essa primeira grande promessa, a de substituir toda a memória, não se concretizou. E soa como um grande fracasso. Por que a tecnologia não morreu aí? Porque os pesquisadores perceberam que estavam tentando usar uma ferramenta analógica para um trabalho puramente digital. O fracasso como memória universal foi o que os forçou a se perguntar: qual problema realmente precisa de uma memória que não seja apenas 0 ou 1? E a resposta foi: o cérebro. E, por extensão, a inteligência artificial. A hierarquia de memória que a gente tem hoje existe por um bom motivo. Componentes especializados são melhores em suas tarefas do que um componente faz tudo. E aqui vem a segunda onda, a da IA neuromórfica. E agora o jogo é outro. A grande sacada é que a verdadeira força do memristor não é armazenar um 0 ou 1 de forma mais eficiente. É armazenar valores analógicos. Ele pode ser programado para ter um nível de resistência específico. Em vez de só ligado ou desligado, ele pode ser meio ligado, um quarto ligado. Ele pode representar um número como 2.0 ou até π. Alguns protótipos já conseguem armazenar 1000 níveis diferentes de resistência. Exatamente. E isso conecta perfeitamente com o problema da IA. Ela trabalha com aproximações, com pesos sinápticos que não são binários. Ela não precisa da precisão absoluta do mundo digital. E a mágica acontece quando você percebe que pode fazer a computação dentro da memória. Isso. As operações matemáticas pesadas da IA, as multiplicações e matrizes podem ser feitas diretamente na grade de memristores, usando as leis da física sem precisar mover dados. Eliminando o gargalo de von Neumann. Simplesmente elimina. O ganho de energia e de espaço no chip é gigantesco. Então essa ideia não é mais só teoria de laboratório, já existe comercialmente. Sim, ainda é um mercado nascente, mas já é real. Startups como a Tetraman já estão vendendo chips para inferência de IA baseados nisso. E gigantes como IBM, Intel, Sony, todas têm linhas de pesquisa ativas. A tecnologia 3D X-Point da Intel, por exemplo, embora use outro nome, é uma variação direta dessa ideia. Certo. Então, onde essa tecnologia está agora? Quem está na fronteira construindo esses chips que pensam como cérebro? Um dos lugares mais avançados é o laboratório de Themis Prodromakis, na Universidade de Edimburgo. A imagem que ele descreve é de uma bolacha de silício cheia de microchips, e cada chip tem milhões de memristores. A filosofia dele é casar o velho com o novo, né? Exato. Usar os transistores digitais, que são ótimos para controle, junto com os memristores analógicos, que são perfeitos para computação parecida com a do cérebro. Nas palavras dele, é como poder pintar com cores e não apenas em preto e branco. E como é a estrutura desses chips? É basicamente aquela mesma grade de barramento cruzado do Stan Williams, só que muito mais avançada. Um sanduíche de materiais e em cada cruzamento de fio tem um memristor. A complexidade é tanta que, para analisar os dados, eles precisam usar IA para projetar e entender os próprios chips de IA. É um ciclo que se retroalimenta. E eles fizeram alguma demonstração prática? Algo que a gente consiga visualizar? Sim,
Mostraram um chip realizando uma tarefa clássica de reconhecimento de dígitos escritos à mão. O chip de Memstor identifica corretamente o número 3 que foi desenhado. Ok, mas reconhecer um 3 não parece algo revolucionário para a IA de hoje em dia. Qualquer celular faz isso. E você está certa. O ponto não é o que o chip está fazendo, mas como ele está fazendo. A eficiência é a verdadeira revolução. Aquele chip executou a tarefa consumindo quase 1000 vezes menos energia do que os aceleradores de IA que a gente usa hoje, como GPUs e TPUs. 1000 vezes? Essa é a mudança de paradigma. Essa é a mudança. Entendi. A tarefa é simples, mas prova que o conceito de eficiência energética funciona na prática. E olhando para o futuro, quais são as aplicações que mais empolgam esses pesquisadores? 2 se destacam. A primeira é o espaço. Como os memristores usam o movimento de íons para funcionar, e não só elétrons, eles são naturalmente muito mais resistentes à radiação. O que os torna perfeitos para satélites. Exato. Para colocar IA em satélites que poderiam, por exemplo, detectar e desviar de lixo espacial em tempo real, sem precisar de comandos da Terra. E a segunda aplicação soa como ficção científica pura. É a mais visionária para o Prodromax. A interface cérebro-máquina. Como os memristores se comportam de uma maneira tão parecida com as sinapses, eles podem ser a ponte perfeita entre a eletrônica e a biologia. O sonho, ainda distante, é um dia poder usar chips de memristores para substituir ou auxiliar partes do cérebro em pacientes com doenças como Alzheimer. Que jornada! A gente saiu de uma teoria matemática de 1971, passou por uma descoberta quase acidental, um ciclo de hype e desapontamento, e agora chegamos na promessa de uma IA que imita a eficiência do cérebro. A gente conectou a teoria do Leon Chua, a prática do Stan Williams e o futuro no laboratório do Themis Prodromax. E é interessante notar que o debate acadêmico ainda existe. Se os dispositivos que a gente constrói hoje são exatamente o elemento fundamental que o Chua previu, é uma questão em aberto. Mas, independentemente da definição técnica, o impacto prático da tecnologia é inegável. O trabalho combinado dos dois criou um campo de pesquisa inteiramente novo na fronteira da física, da eletrônica e da computação. Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Se a gente conseguir construir computadores que aprendem alterando fisicamente a sua própria estrutura, como nossos cérebros fazem, o que isso significa para a fronteira entre hardware e software? O Geoffrey Hinton chamou isso de computação mortal, um lugar onde conhecimento e máquina são inseparáveis. Será que as memórias de uma futura IA poderiam estar gravadas na sua própria essência física, de um jeito que não der para simplesmente copiar e colar? O que acontece quando o conhecimento de uma máquina se torna literalmente parte do que ela é?